Oi, gente! É a Emilia Clarke aqui, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Game of Thrones. A série que conquistou o mundo com suas intrigas, batalhas épicas e, claro, dragões. Mas por trás de toda a magia e do drama, existem segredos escondidos que podem mudar tudo o que você pensava que sabia sobre Westeros. Prepara a pipoca, porque hoje vamos desvendar os mistérios que nem a Lady Olenna Tyrell sonhava em descobrir. Dos planos secretos de Varys às origens misteriosas dos White Walkers, vamos revelar as verdades que ficaram nas sombras. Se você está pronto para ter sua mente explodida e ver Game of Thrones com outros olhos, então se prepare. Apertem os cintos, porque essa jornada será épica. Varys, o mestre dos sussurros, o Aranha, o eunuco com mais ouvidos em Westeros. Ele sempre pareceu ter um plano maior, jogando seu jogo de xadrez com a vida de todos ao seu redor. Mas o que ele realmente queria? A série nos deu algumas pistas, mas foram nos livros que George R.R. Martin revelou a verdade chocante. Varys, meus queridos, não estava apenas apoiando Daenerys por capricho. Ele tinha um rei de verdade em mente, um herdeiro legítimo ao trono de ferro. E não era Jon Snow, era Aegon Targaryen, um personagem completamente deixado de fora da série. Imaginem o choque. Aegon, de acordo com os livros, era filho de Rhaegar Targaryen e Elia Martell, que se acreditava ter sido morto por Gregor Clegane durante a rebelião de Robert. Mas Varys, em sua infinita sabedoria, trocou o bebê por outro e o escondeu em segurança. Isso significa que Daenerys nunca foi o plano principal de Varys. Ele a usou como um peão, uma distração, enquanto preparava Aegon para tomar o poder. A grande pergunta é: ele realmente acreditava em Daenerys ou a traiu desde o início? Se Varys tivesse conseguido, Westeros seria um lugar muito diferente. Teríamos um rei Targaryen no trono, mas não aquele que esperávamos. A trama, as alianças, tudo teria mudado. E quem sabe, talvez até o destino de Daenerys tivesse sido diferente. Pensem nisso. Varys, o mestre manipulador, quase conseguiu colocar seu plano em ação. Ele chegou perto de mudar o curso da história. E nós, meros mortais, nunca suspeitamos de nada. É de deixar qualquer um arrepiado, não é mesmo? Vamos ser sinceros, o final de Game of Thrones deixou muita gente confusa, decepcionada e talvez até um pouco brava. Mas e se eu te dissesse que o final que vimos não era o que os criadores tinham em mente originalmente? Pois é, meus queridos. George R.R. Martin revelou que os roteiristas da série se desviaram bastante dos livros, e o final que vimos foi bem diferente do que ele tinha planejado. Imaginem só, Jon Snow nem sempre foi o escolhido para acabar com o reinado de Daenerys. Em versões anteriores do roteiro, era Arya Stark quem teria um papel muito mais importante na queda da Rainha dos Dragões. Imaginem a Arya, com suas habilidades de troca de rosto e maestria com a espada, enfrentando Daenerys em uma batalha épica. E não para por aí. Bran, o Corvo de Três Olhos, quase não foi coroado rei. Os criadores consideraram outros finais, com outros personagens assumindo o poder em Westeros. E o mais chocante de tudo, Tyrion Lannister, o anão mais amado da série, quase se tornou um dos grandes vilões da história. Imaginem a reviravolta. É claro que não sabemos ao certo como esses finais alternativos se desenrolariam, mas é impossível não ficar curioso. Será que os fãs teriam odiado menos o final da série se tivessem seguido um desses caminhos alternativos? Ou será que o destino de Westeros já estava traçado desde o início? Uma coisa é certa: a revelação desses finais alternativos só aumenta o mistério e a fascinação por Game of Thrones. É como se tivéssemos entrado em uma realidade alternativa, onde tudo poderia ter sido diferente. E isso, meus queridos, é o que torna essa série tão incrível. Dragões, as criaturas mais majestosas e poderosas de Westeros.
Quem não se lembra da emoção de ver Drogon, Rhaegal e Viserion voando pelos céus? Mas e se eu te dissesse que quase tivemos um quarto dragão na série? Sim, meus queridos, vocês ouviram direito. Nos livros de George R.R. Martin, existem lendas sobre um dragão negro chamado Canção da Meia-Noite, uma criatura ancestral da época da antiga Valíria. Ele é descrito como um dragão enorme, com escamas negras como a noite e olhos que queimavam como fogo. Imaginem o poder dessa criatura. Alguns fãs acreditam que Canção da Meia-Noite poderia ter sido introduzido na série como um segredo escondido, talvez adormecido em algum lugar remoto de Westeros. E quem seria o candidato perfeito para controlar um dragão tão poderoso? Isso mesmo, Bran Stark. Bran, com seus poderes de warg e sua conexão com a magia antiga, poderia ter despertado Canção da Meia-Noite e usado seu poder para influenciar os eventos em Westeros. Imaginem o Corvo de 3 olhos voando pelos céus em um dragão negro, controlando o destino dos 7 reinos. É claro que isso são apenas teorias, mas não podemos negar que a ideia de um quarto dragão em Game of Thrones é emocionante. Teria Canção da Meia-Noite lutado ao lado de Daenerys? Ou teria se tornado uma ameaça ainda maior do que os White Walkers? Infelizmente, nunca veremos Canção da Meia-Noite em ação na série. Mas podemos sonhar, não é mesmo? E quem sabe, talvez, George R.R. Martin nos dê o prazer de ler sobre esse dragão lendário em seus próximos livros. Os White Walkers, a personificação do inverno, a ameaça que pairou sobre Westeros por temporadas. Eles eram assustadores, poderosos e, sejamos sinceros, um pouco misteriosos. A série nos deu alguns vislumbres de suas origens, mas e se houvesse muito mais na história deles do que vimos? Nos livros, George R.R. Martin sugere que os White Walkers não eram apenas monstros sem alma, mas sim uma antiga civilização com uma história rica e complexa. Eles eram os Filhos da Floresta, transformados pelos primeiros homens em uma arma de destruição. E se o Rei da Noite, o líder aparentemente implacável dos White Walkers, tivesse um objetivo maior do que apenas mergulhar o mundo na escuridão eterna? E se ele estivesse tentando se comunicar, transmitir uma mensagem que ninguém conseguia entender? Um dos maiores mistérios da série é a razão pela qual os White Walkers raptavam bebês. E se eles não estivessem apenas matando essas crianças inocentes, mas sim transformando-as em novos White Walkers, criando uma nova geração para herdar seu legado? Imaginem se a série tivesse explorado mais a fundo a história, a cultura e as motivações dos White Walkers. Teria mudado completamente nossa perspectiva sobre eles? Será que teríamos sentido um pingo de empatia por essas criaturas que pareciam tão determinadas a destruir tudo em seu caminho? Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas uma coisa é certa: os White Walkers eram muito mais do que apenas vilões unidimensionais. Eles eram um enigma envolto em mistério, e suas origens e motivações continuam a alimentar teorias e especulações entre os fãs até hoje. E aí, pessoal, o que acharam? Game of Thrones pode ter chegado ao fim, mas os mistérios e segredos de Westeros continuam a nos assombrar. Quem diria que Varys tinha um as na manga o tempo todo? Ou que o final que vimos era apenas uma das muitas possibilidades? E o que dizer do dragão adormecido e do passado misterioso dos White Walkers? É de explodir a cabeça. Game of Thrones nos mostrou que nada é o que parece e que sempre há mais por baixo da superfície. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses segredos te chocou mais? Qual teoria você gostaria de ver explorada em um spin-off? Conta tudo nos comentários. E não se esqueçam de dar like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo épico como esse. Até a próxima, e que os 7 reinos estejam com vocês.